Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, com a direção do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o avivamento na vida pessoal, ou seja, passar as contribuições maravilhosas do Espírito Santo para transformar as nossas vidas, para que sejamos transformados com o poder que vem do alto. E é desejo do Espírito Santo que nós busquemos a sua presença de forma cotidiana, de forma tranquila. Não só busquemos a Deus em momentos difíceis, de lutas, provas e tribulações, mas que possamos buscar a Deus para em todo o tempo e para todas as áreas de nossa vida. Que essa busca seja uma busca sólida, contínua e sempre manifeste por atitude de devoção e obediência ao Senhor, conforme está lá em Isaías capítulo 58, entre os versículos 1 e 10. Que essa busca, irmãos, pelo avivamento espiritual, Deus quer o quê? Deus quer misericórdia, Deus não quer sacrifício, Ele quer conhecimento dEle nas nossas vidas, mais do que holocaustos, que nem está em Oséias capítulo 6, versículo 6. E essa busca pelo avivamento, ela é conseguida a gente orando, a gente lendo a palavra de Deus, a gente demonstrando também os frutos produzidos por esse avivamento, que é o amor ao próximo, a empatia, a gente ter zelo pela nossa família, cuidar da nossa vida. Só que vale destacar que a palavra avivamento espiritual, essas palavras, têm sido banalizadas, porque as pessoas, estou buscando avivamento, mas sem cavar o poço. Ou seja, o avivamento é o quê? É nós buscarmos a presença do Senhor com o coração quebrantado, disposto a obedecê-lo, vivenciar as experiências que o Senhor tem nos permitido e praticá-las, para que a nossa vida possa ser transformada. Que, por exemplo, em Jeremias 29, versículo 13, fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, o Espírito Santo está disposto a nos ouvir, a nos falar, e que a gente possa buscá-lo de todo o coração, porque é a vontade do Senhor que todo cristão, todo crente seja avivado. Vale destacar o seguinte, que para que uma igreja, por exemplo, uma igreja local seja avivada, é importante que todos os seus membros busquem essa experiência maravilhosa de ter a vida transformada pelo Espírito Santo. Só que assim, essa transformação, essa busca do Espírito Santo não deve ser feita somente dentro dos templos, mas ela deve refletir em toda a nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, nos negócios, e o Espírito Santo refletir principalmente na proclamação do Evangelho de Jesus. Deus, irmãos, um crente avivado, ele tem Deus como seu auxílio, como seu refúgio e como a sua fortaleza. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 22, entre os versículos 1 e 4, Davi louva ao Senhor por todas as proteções que Deus tinha dado para ele na época. Por exemplo, o que nos diz esses versículos? E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele agradecendo a Deus. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. Ou seja, um crente avivado, Davi estava confiando no Senhor pelas vitórias recebidas. É o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó Senhor, da violência me salvaste. Davi reconhecendo que ele não vencia as guerras pelas suas próprias forças e armas, mas ele vencia pela permissão e pela direção do Senhor. E ele conclui: o Senhor é digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Ou seja, um crente avivado reconhece que as suas vitórias e todas as possibilidades da sua vida vêm de Deus. Outro exemplo de avivamento na palavra de Deus está no Salmo 63, versículo 1, que diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus. Que maravilha, De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja uma terra seca e cansada onde não há água. Ou seja, aqui o salmista, mesmo num período, irmãos, de sequidão e de cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. E ele prometia buscar o Senhor de madrugada. Olha que maravilha, essa necessidade que o salmista tinha de buscar a Deus, de descedentar
a sua sede do Senhor. E o salmista tinha plena convicção que tu és o meu Deus. E o salmista, ele ansiava, ele buscava ver a fortaleza do Senhor e a glória do Senhor. Graças a Deus. Quem tem a vida avivada, quem busca o avivamento espiritual, ele sabe que a sua segurança vem da parte do Senhor. Em outro salmo, né, 63 também, versículos 3 e 4, olha o que o salmista continua falando. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Graças a Deus. Aqui podemos aprender com o salmista o quê? A sua disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Ou seja, uma pessoa avivada louva a Deus por toda a vida, independente das situações que lhes são apresentadas para viver. E o avivamento espiritual, irmãos, é importante. Como que a gente consegue obter essa presença maravilhosa do Espírito Santo? Reservando um tempo para Deus, do nosso dia, reservando um tempo para a busca do Espírito Santo. Tempo para quê, irmãos? Tempo para a prática da oração, para a leitura devocional da palavra de Deus, porque sem oração, irmãos, não há avivamento. Sem a leitura da palavra de Deus também não há avivamento. Quais são as contribuições da oração para que a gente nos enche, para que a gente fique cheio da presença do Espírito Santo? A oração é uma forma que nós temos de conversar com o Senhor, e a oração é uma forma de nós estreitarmos a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor. Na Bíblia, irmãos, nós temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que venceram grandes batalhas porque tinham a prática da oração diária. Por exemplo, o salmista Davi orava 3 vezes ao dia. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Jesus, irmãos, em seu ministério terreno, ele foi o nosso maior exemplo de oração, porque ele orava intensamente durante o dia. Ou seja, a oração, irmãos, é um instrumento maravilhoso para que o crente se desenvolva espiritualmente, para que seja uma pessoa avivada. E as contribuições da leitura da palavra de Deus para o nosso avivamento espiritual. Ou seja, um crente avivado deve ler, estudar a Bíblia diariamente, porque precisamos entender a palavra do Senhor, absorver os seus conhecimentos, praticar e vivenciar os seus preciosos ensinamentos. Maravilha! Ou seja, a gente tem vivido dias maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, conforme está em Efésios capítulo 6, versículo 17. E a palavra de Deus, irmãos, traz inúmeras contribuições para nossas vidas. Por exemplo, ela nos permite meditar nas coisas de Deus, permite-nos ouvir a voz do Senhor, né? A palavra de Deus nos previne o nosso coração do pecado, a palavra de Deus nos consola, dirige as nossas vidas e ordena a nossa vida pessoal, ou seja, que possamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações, para que possamos fugir do pecado, para que a palavra de Deus dirija a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. E as contribuições assim do avivamento espiritual na vida pessoal e familiar de nós cristãos. Por exemplo, na vida pessoal, a palavra de Deus, o Espírito Santo pode desenvolver vários aspectos relevantes em nossas vidas, como, por exemplo, desenvolver a nossa integridade, a nossa prudência no falar e no agir, desenvolver a nossa preocupação no sentido de cuidarmos, da nossa saúde física e emocional, espiritual também. Um crente avivado, irmãos, é um crente alegre. Está na prova, está dando glória a Deus. Está na bênção, está dando glória a Deus também. Um crente avivado é fortalecido espiritualmente. Um crente avivado, irmãos, não teme a morte. Um crente avivado, ele é santo, ou seja, ele busca a santificação, porque a santificação é uma condição indispensável para se ver Deus, pois sem santificação ninguém o verá. E quais são as contribuições, assim, algumas, do avivamento espiritual, da presença do Espírito Santo na vida conjugal entre casais? Ou seja, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida sob a condução, sob a direção do Espírito Santo, porque onde no casamento há a liberdade do Espírito Santo operar, há amor e submissão,
há demonstração de carinho e afeto entre os cônjuges, há uma comunicação eficiente e atenta entre os casais. Ou seja, portanto, irmãos, uma vida de bênção no lar é consequência de termos uma vida cheia do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tem plena liberdade na vida do casal. E as contribuições do Espírito Santo, da busca do avivamento espiritual na vida com os filhos, né? Um tema importante também. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com seus filhos. Ou seja, um crente avivado, ele dispensa cuidados na criação e educação dos seus filhos, conforme a vontade do Senhor, demonstrando afeto, cuidados espirituais com seu filho, o hábito de culto doméstico com a família e com os filhos também, o relacionamento cristão entre pais e filhos e a disciplina a corrigir os filhos conforme a vontade e a palavra de Deus. Eu queria deixar aqui para a meditação da amada igreja um trecho do livro O Fruto do Espírito Santo, do pastor Antônio Gilberto, que eu vou ler aqui 4 trechos que são interessantíssimos, onde há uma relação entre o fruto do Espírito Santo e a busca do avivamento espiritual, né? Ou seja, um crente avivado ele vai produzir frutos conforme a vontade do Senhor. Vou ler o seguinte trecho. Jesus utilizou a analogia da videira para ensinar a relação necessária que deve existir entre o Espírito Santo e o crente para que a sua semelhança com Cristo seja notória nele. É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós quando nos rendemos sem reservas a ele. Isso abrange nosso espírito, alma e corpo e todas as faculdades que o constituem. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós para que em nosso viver o demonstremos ao mundo. Maravilhoso, né? Ou seja, o fruto do Espírito, né, reforçando esse último trecho, é o caráter de Cristo produzido em nós, para que a gente possa demonstrar as transformações do Espírito Santo ao mundo na nossa vida. Ou seja, o caráter e o testemunho cristão exemplar são exemplos do fruto do Espírito Santo em uma vida de um cristão avivado. A gente tem vários benefícios aqui que o Espírito Santo pode produzir nas nossas vidas, passamos alguns aqui, mas assim, que os irmãos possam buscar essa experiência maravilhosa, essa intimidade. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não tem mais ele não é formal, em qualquer momento, em todo o tempo, ele está disposto a nos ouvir. E deixar uma pergunta aqui para a nossa meditação: como conseguir o avivamento espiritual na vida pessoal, né? Se existe essa receita pronta. Mas eu creio que basta buscarmos ao Espírito Santo com o coração quebrantado, com o coração sincero, com o coração disposto a ouvi-lo e um coração, sobretudo, disposto a obedecê-lo e praticar o que ele tem ensinado aos nossos corações. Porque todo crente, irmão, todo servo de Deus pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos, em todos os lugares, esteja em comunhão estreita com o Senhor. Agradecemos aos amados irmãos por mais esta oportunidade. Nosso canal está à sua disposição. Se o irmão gostou do propósito do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê os seus comentários, curta. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para a sua vida, nos ajude compartilhando este vídeo, para que a gente possa disseminar esse grande amor de Deus, para que a gente possa disseminar essa vontade de buscarmos o avivamento espiritual, para que tenhamos uma vida transformada em Cristo Jesus. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem todos na paz de Jesus e um forte abraço a todos. Amém.